Graça e muita paz. Quero convidar a amada igreja a se colocar em pé. Nós vamos ver um versículo em Atos, capítulo 26, o verso de número 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos orar ainda? Papai, é a tua palavra e sabemos que ela foi inspirada pelo teu Espírito, o Espírito Santo, o teu Espírito, Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. E sabemos que a nossa compreensão humana nos leva a um limite, mas o teu Espírito traz essa revelação ao nosso espírito, fazendo com que possamos entender aquilo que está no teu coração. Por isso, Senhor, nós pedimos unção aos nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos, Papai amado, conhecer o Senhor ainda mais. Fica com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Nós estamos vendo aqui Paulo numa situação bem difícil. Ele está preso, está sendo condenado, injustamente condenado. A justiça ali estava baseada em sentimentos de inveja. Olhavam para Paulo e viam aquele poder de Deus e ficavam com ira, com ódio, com raiva. Essa é a história nesse momento da vida deste homem, um homem exemplar. E nós vemos essa situação sendo repetida, não só na vida de Paulo, mas na vida de todos aqueles que querem verdadeiramente obedecer a Cristo Jesus. A oposição se levanta. E aqui nesse texto, nós vemos Paulo dando o próprio testemunho em sua própria defesa. Ele pede para ser ouvido e ele conta novamente a história da conversão. E nós aprendemos. E nós devemos tomar como modelo no nosso caminhar, no nosso dia a dia, em todas as oportunidades, abrir a nossa boca e testemunhar como era a nossa vida, o que aconteceu quando nos encontramos com Jesus e como vivemos hoje. Esta é a mensagem poderosa, apresentar o poder da obra de Cristo Jesus lá na cruz, o sangue de Jesus derramado lá na cruz, que nos tornou justos, que nos deu a chance, a possibilidade de ter uma mudança radical em nossas vidas. Então ele conta a primeira fase da vida dele aqui, a vida sem Jesus. E esse homem, Paulo, antes Saulo de Tarso, ele fazia coisas terríveis, horríveis. Ele perseguia os do caminho, ele perseguia os seguidores, os discípulos de Jesus, forçando-os até a confessarem que não acreditavam, prendendo, levando até a morte, como no caso de Estevão, lá no princípio. E ele descreve a vida dele como sendo um bom religioso. Ele fazia tudo isso porque ele acreditava de todo o coração que ele estava obedecendo ao Deus dos judeus. E aí então ele conta como foi a mudança, a transformação. Isso só podem entender aqueles que também já tiveram uma transformação. Porque senão soa aos ouvidos daqueles que não têm a revelação do Evangelho de Jesus como algo fictício, algo irreal. Mas se você já provou também dessa transformação,
Você pode dizer, é verdade, aconteceu comigo. Aconteceu com você? Amém. E ele vai descrevendo aqui então o chamado, e depois ele fala do envio dele. O que Jesus falou para ele? Ele estava indo com cartas assinadas pelo governo para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, e ele está se dirigindo à cidade de Damasco, e ali uma luz tremenda, a glória de Deus brilhou, ele foi por terra, e ele disse a coisa certinha para o momento certo. Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu ali que havia um Senhor, um Curios, um dono de tudo, de todas as coisas. E aí Jesus se apresenta a ele falando, eu sou aquele que você está perseguindo. Queridos, a história não mudou. Nós que já conhecemos a esse Jesus, nós não podemos nos deixar ser influenciados por essa história do mundo, que nos apresenta outros senhores, que nos apresenta outros salvadores, e geram aquela expectativa, agora com esse vai mudar. Não vai mudar, porque o coração do homem, ele é enganoso. Só há um governo que pode mudar realmente a história da humanidade. E esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Temos visto nesses dias a igreja se envolvendo com tantas coisas que não lhes é devido. Toda e qualquer autoridade que estiver sobre nós, nós precisamos entender que foi Deus quem colocou e temos uma função: orar, orar, orar. Porque daí Deus, ouvindo a nossa oração, traz paz e podemos viver em paz. Essa é a nossa função. E Paulo, ele entende qual é o seu trabalho, qual é o seu ministério. E depois ele vai descrever-nos qual é a finalidade e o objetivo de Deus em Cristo Jesus está fazendo aquilo com ele. Lembrem, ele está debaixo de condenação, de julgamento, mas ele não está preocupado com isso. Ele quer que a mensagem do Evangelho seja propagada. E Deus usa de todas as formas que Ele quiser. Quando nós olhamos alguns países comunistas onde os nossos irmãos estão sendo torturados, presos, mortos, eles não estão pedindo outra coisa para nós a não ser que oremos por eles, porque eles têm uma compreensão que muitas vezes nós não temos. Que Deus os colocou nessa situação para que o Evangelho fosse pregado. E Paulo entende. E Paulo tem a promessa de que Deus vai levá-lo a Roma e ele vai pregar ao escalão mais alto do governo romano. Ele não está reclamando com Deus, ele não está murmurando, ele está vibrando, porque ele sabe que ele está fazendo a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, no chamado dele, o verso 15 e o verso 16, quando ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir a igreja nada mais é do que perseguir ao próprio Senhor Jesus. E a gente pode ficar tranquilo que Ele sabe resolver. Ele é poderoso, Ele não precisa da nossa ajudinha. E aí ele diz assim, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para primeira coisa, te constituir ministro. É uma palavra, né? Cheia de ministro. Mas diferente daquilo que a gente possa imaginar, essa palavra no original está ligada a serviço. Huperetes é a palavra. Huperetes é a palavra do grego que Jesus usa. Você sabe o que é essa palavra? É um escravo. É um escravo da mais baixa categoria.
Era o escravo que era o remador daquelas naus antigas, que ficava no porão remando, acorrentado. Ali entrava água, ficava o tempo todo acorrentado, remando, trabalhando, comia ali, urinava ali, defecava ali. Esta é a situação do ministro Paulo. Tão diferente daquilo que nós falamos hoje, parece que, né, o pastor, o presbítero, né, a posição nossa é de servir, é de ser este discípulo de Jesus, ministro. E a segunda coisa que fala aqui o versículo, continuando, no verso 16, e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus fala para ele, você vai ser esse remador, você vai ser também. Que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Testemunha. Lembra lá, Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser o quê? O que é testemunha? Mártir. É aquele que se coloca disponível a morrer de maneira violenta, se for necessário, para que o nome de Jesus seja conhecido. Este é o Evangelho, que muitos não gostam, que está sendo pouco pregado nos nossos dias, porque as pessoas estão buscando o Jesus fictício, que vai eliminar todos os problemas, todas as dívidas, todas as doenças. O nosso Deus tem poder para fazer isso, mas o nosso Deus tem um plano muito maior, que não está preso à realidade deste mundo, mas nos promete a vida eterna. Ministro e testemunha. É para isso que nós somos chamados. Ah, pastor, bom, se é assim, eu não quero. Eu pensei que fosse assim, negócio bem light, bem gostoso, luzes, dança, alegria, e sem problema nenhum. Eu quero dizer para você que é mentira isso. Esse não é o evangelho do reino. Nós somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. A senda, o caminho, é o Calvário. É a negação da nossa própria vontade, do nosso ego, do nosso eu. Mas hoje em dia está havendo uma reviravolta no Evangelho. E o homem está se tornando o centro novamente. Cuidado. Somos chamados, Paulo foi chamado. E depois ele fala então do envio. Por quê? O que ele tinha que fazer? E aqui tem uma mensagem fantástica, o versículo que nós lemos. O versículo 17 diz, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. A palavra envio ali, apóstoléu, da onde vem apóstolo, que também não tem nada a ver com esta visão de apóstolo dos nossos dias. O apóstolo é aquele que é enviado. Ele não vai em nome dele, é enviado por alguém para falar acerca desse alguém. E Jesus envia. Sabia que da mesma maneira que Deus enviou Jesus, Ele envia a ti também? Nós somos os enviados. Para quê? Para fazer um convite para uma festa especial lá na igreja? Vamos ver aqui, verso 18. Primeira coisa, para lhes abrires os olhos. Abrir os olhos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4 fala que o diabo, Satanás, cega as pessoas. Você fala de Jesus, você prega os princípios e a pessoa continua com a visão obscurecida, ela não consegue entender, porque o diabo cega. As pessoas falam que não, isso é bobeira, isso não existe, mas ela não consegue ter compreensão do mundo espiritual, ela não consegue ter revelação do mundo espiritual, porque os olhos estão cegos. Mas muitas vezes
A pessoa tem uma abertura para conhecer a Jesus, para crer em Jesus, mas com o passar do tempo permite que a cegueira entre. Que jeito? Ela começa a enxergar as circunstâncias muito mais do que o mundo espiritual. Nossos olhos não veem, mas aqui há uma batalha sendo tramada. No universo, há uma batalha sendo travada intensamente entre os poderes das trevas. E a minha vida e a tua vida. E o diabo não quer que a gente entenda. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia e eu tinha do lado da cabeceira da minha cama, chegava muitas vezes embriagado, dopado, e eu pegava a Bíblia e começava a ler, e não entendia nada. E eu trabalhava num banco e a gente tinha um contrato com a prefeitura local, nós fazíamos o pagamento dos funcionários da prefeitura. Eu, com universidade, faculdade, propaganda e publicidade, e aí chegava o dia do pagamento. Uma cidadezinha pequenina do interior, a gente conhecia todo mundo. E grande parte dos funcionários não assinavam o nome. Então você tinha ali, a tinta e colocava, né? E a gente brincava, né? É por extenso, né? Você põe o dedo e faz assim. Então colocava como prova, assinatura de que recebeu o polegar direito. E eu ficava doido, porque eu conhecia aquele pessoal. Existiam alguns irmãozinhos que não sabiam ler e escrever ali, e eram pregador do Evangelho. E pregavam com uma autoridade, eu falava, como pode? O cara não sabe nem ler, nem escrever. As coisas de Deus não estão limitadas naquilo que é humano. A pessoa pode ser o maior intelectual do mundo e chegar à conclusão, gloriosa conclusão, não existe Deus. E aí prefere afirmar que esse mundo nasceu de uma explosão. Ele não sabe explosão do quê, não sabe falar do quê, mas ele acredita piamente naquilo. E certa vez eu conversando com uma pessoa desse naipe, eu disse para ela, parabéns, você tem mais fé do que eu. A pessoa falou, não, eu não tenho fé nenhuma. Eu falei, tem sim. Para mim é muito fácil olhar as árvores, o céu, olhar toda a criação e falar, existe um Deus, existe um Criador. Agora você olha tudo isso e fala, não existe ninguém que criou isso. Você tem muita fé. E aquele jovem cabeludo, universitário, depois disse assim, mas não é bem assim. Ele começou a ceder. As pessoas preferem acreditar no inacreditável, porque estão cegas. E a primeira coisa do chamado, do envio de Paulo, é abrir os olhos. Ali em 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 17, é uma história muito interessante. O profeta de Deus, Eliseu, eles estão no meio de uma batalha, o povo de Deus está cercado pelo inimigo. E o empregado, o servo, o trabalhador ali do profeta, está morrendo de medo, porque os olhos naturais só veem aquilo que é natural. E aquele servo só está enxergando o exército inimigo. E ali, então, nesse capítulo 6, verso 17, Eliseu faz uma oração para Deus abrir os olhos do servo. E Deus ouve a oração. E, de repente, o sobrenatural acontece. Tem que ser sobrenatural. Para você acreditar em Deus, nas coisas de Deus, na obra de Jesus na cruz, tem que ser o sobrenatural. A tua cabeça, a tua memória, a tua inteligência, a tua sabedoria, o teu conhecimento é muito pequeno para conseguir abarcar tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. E quando o profeta Eliseu orou, o servo começou a ver o exército do Deus vivo, que é muito maior. O que os seus olhos têm visto? A circunstância? Situação do mundo? Ou você tem olhado para Cristo Jesus e visto o reino de Deus, que não se abala. Aconteça o que acontecer, não se abala. A primeira coisa, então, abrir os olhos. A segunda coisa é mudar a pessoa de direção.
toda a humanidade, todo ser humano está caminhando para uma direção. E essa direção é contrária à direção de Deus. A Bíblia afirma categoricamente que este mundo, quer você acredite ou não, quer você queira ou não, é verdade, porque Deus assim o diz. Este mundo está no maligno. Todo o sistema deste mundo, todo o sistema, não tem nenhum sistema bom. Por isso que nós não devemos nos envolver com essas coisas. Foram criação da mente humana, da mente caída, deturpada do ser humano. Então nós precisamos entender que, como mensageiros de Deus, assim como Paulo, nós temos que indicar uma outra direção. Continuando ainda ao verso 18, abrires os olhos e converteres duas coisas. Essa converter é mudança de direção, converter das trevas para a luz. Então, a primeira coisa, a pessoa está caminhando para a escuridão, trevas. E nós precisamos anunciar a luz que é Cristo Jesus, para que ela deixe esse caminho e tenha uma conversão, uma mudança radical de direção. E aí então ela começa a caminhar rumo a Cristo Jesus. Mudar da escuridão para a luz. Ali em Colossenses capítulo 1, verso 13, fala que Jesus nos transportou do reino das trevas para o seu reino da luz. Dá para entender? Esse mundo, mas a pessoa é boazinha, mas aquilo é bonzinho, é bom, tudo é bonitinho. Mas está caminhando para a destruição. Precisa haver uma mudança completa, deixando a escuridão, as trevas, rumo à luz. A primeira mudança é essa. A segunda mudança, ainda ali no verso 18, da potestade, converteres da potestade de Satanás para Deus. Essa palavra ali, potestade, no original, exousia, significa autoridade. Todo ser humano ele está debaixo ou da autoridade de Deus ou da autoridade do diabo. Aquele que fala assim, eu não sei, não tenho meio termo. Ou está obedecendo, seguindo o rumo, a mentalidade, os pensamentos do diabo, do inferno, ou está na luz, seguindo os princípios do evangelho do reino. O reino de Deus. Da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus. Ali em Marcos 16, 9, fala de uma mulher chamada Maria Madalena, que era possessa de demônios. E ela encontrou-se com Jesus. Ela foi a primeira a ir ali e ter o contato de Jesus ressurreto, depois que foi morto, crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa mulher provou essa mudança de direção, essa mudança de autoridade. Ela estava debaixo de domínio de demônios, agora ela pertence a Jesus. Dá para entender? O envio, abrir os olhos e levar a pessoa a mudar de direção. Muitas pessoas olham o mundo e falam assim, por que está acontecendo tudo isso? Sempre aconteceu. Por causa do pecado, da queda. O que é pecado? As pessoas pensam nessa palavra como uma palavra religiosa, assim meio esquisita, meio esquizofrênica. Nada. Pecado significa o quê? Hamartia, no grego, errar o alvo. Deus tem um alvo para a minha vida. Qualquer coisa que eu desvie desse alvo, eu estou em pecado. É que foi incutido na nossa mente só aquele lado de fazer coisas erradas. Mas deixar de fazer coisas certas também é pecado. A pessoa pode falar assim, não, eu não peco.
As pessoas normalmente, eu nunca matei, nunca roubei, algumas falam, eu não fumo, não bebo, etc, etc, etc. Mas isso não isenta de uma vida de pecado. A pessoa pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, mas se ela não está fazendo a vontade de Deus, ela está hamartia, ela está com pecado. Ah, mas como que eu vou saber? Tem que perguntar para ele. Aquilo que Deus te projetou para fazer, unindo a tua mãe e o teu pai, qualquer outra combinação, você não estaria aqui hoje. Somente a combinação do ovário da tua mãe com o esperma do teu pai deu você. Só Ele que te fez, que tem a resposta. As pessoas andam frustradas, desanimadas, não sabem o que fazer da vida. Tem pessoas que estão ali trabalhando, porque tem que trabalhar. A pessoa está estudando, porque tem que estudar. Não tem prazer, não tem alegria, não vive, não contempla a vida. Por quê? Porque não ouviu ainda do seu Criador qual o plano dele. Então nós precisamos levar essa mensagem para que as pessoas tenham os olhos abertos, para que as pessoas possam mudar a direção. Por favor, vamos entender isso, amados. A direção do mundo está no maligno. E nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus para anunciar a possibilidade de mudança, de transformação, de conversão, de caminho. A sua vida não precisa ser uma vida que você vai empurrando do jeito que dá. A vida Deus nos deu como um bem maior para que a gente possa vivenciar aqui na terra experiências de cidadãos do reino dos céus. Então, a primeira coisa, nós vimos o chamado para ser ministro, para ser testemunha. Segunda coisa, o motivo do envio, abrir os olhos, mudar a direção. Em terceiro lugar, qual a finalidade de tudo isso? Qual o objetivo de tudo isso? Ainda no verso 18. Vou ler novamente desde o começo do 18. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, a fim do quê? De que recebam eles, primeira coisa, remissão de pecados, livramento. Sabe aquele jovenzinho que da noite passada para essa manhã chegou em casa drogado, bêbado? Ele acha que ele está fazendo alguma coisa buscando alegria, felicidade, porque ele ainda não conhece a verdadeira alegria, a paz, o amor. Ele está procurando. Ele não tem liberdade. Igreja do Senhor, não vamos voltar a práticas, a entendimentos que nos aprisionam, a sistemas humanos, mundanos e até malignos. Ele nos livrou. Nós não estamos mais presos a essas coisas, a nenhuma ideologia, a nenhuma crença. Jesus veio para nos libertar e verdadeiramente nos tornar livres. Então a mensagem vem através de um homem, de uma mulher de Deus. A pessoa vê, eu posso mudar de direção. Ela muda a direção e ela sai da prisão. Ela se torna liberta. Eu lembro que pregando logo depois que eu tive um encontro com Cristo Jesus de uma maneira sobrenatural, eu tentando falar para minha mãe desse amor de Deus, mas ela ainda presa em sistemas, em cadeias, em prisões da religiosidade. Ela chorando, não, mas a nossa família sempre foi dessa, a igreja que sei que tem, tal. Aí eu olhei para ela e disse, a senhora quer que eu volte a ser como eu era antes? Na hora ela parou de chorar, ela falou, não, Kiko.
Ela viu uma libertação das drogas, do álcool, do cigarro, do palavreado torpe. Ela viu essa mudança radical de alguém que estava caminhando debaixo de condenação, sem ter uma razão, um motivo, um porquê de viver, com ótimo emprego, com faculdade, segundo o padrão do mundo, com tudo para ser feliz. E você sabe que essas coisas não trazem felicidade, muito pelo contrário. Então a primeira coisa, primeira finalidade é libertar o homem. Você é livre? Tem pessoas presas em cada coisa, mano. Sabe aquela historinha do elefante? Desde pequenininho ele é amarrado numa corda, aí ele ficou aquele grandão, e a mesma cordinha que era só ele fazer assim, ó, estourava tudo, mas a mente aprisiona. E muitas pessoas, eu creio que sinceras, se entregam a Jesus, mas continuam vivendo ainda uma vida de prisão. Jesus, ele está aqui nesta manhã. E só ele pode te libertar. Só Jesus. Então a primeira coisa, a remissão, a libertação de toda essa condenação. Jesus, em João capítulo 8, verso 34, ele disse, replicou-lhe Jesus, em verdade, ele está afirmando categoricamente a verdade. Vivemos em dias do relativismo. Para você é verdade, para mim não aquela coisa. Mas quando nós deparamos com Jesus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos divinos, nós encontramos a verdade. E quando encontramos a verdade, as demais coisas se tornam o quê? Mentira, falsidade. Então ele disse, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. A pessoa não quer fazer aquilo, mas ela faz. E muitas vezes ela bota na cabeça, eu vou lutar, eu não vou mais fazer isso. Daqui a pouco ela está fazendo. Eu lembro, eu trabalhava num banco e eu fumava 3 maços, aqui fala carteira, antes cigarro. Que às vezes acendia o cigarro, estava com o outro ali no cinzeiro. E eu queria parar. Aí tinha pessoa que falava assim, chupa uma bala. Chupava a bala, dava mais vontade de fumar. E quanto mais eu pensava, mais vontade, mais prisioneiro eu me sentia. Até dia 20 de fevereiro de 1985, quando eu tive um encontro sobrenatural com Jesus, e Ele me libertou. Nunca mais pus um cigarro na boca. Por mais, eu não sei que palavra usar, não é? Mas absurdo uma pessoa pegar um negócio daquele e jogar a fumaça para dentro. Mas quem já foi viciado sabe que a gente fica prisioneiro daquilo. E mesmo com toda a força de vontade com aquela pessoa, não, eu não sou viciado em cigarro. Eu paro a hora que quiser, já parei mais de 20 vezes. Não é? Mas Jesus liberta. E para encerrar ali, ainda na finalidade, finalzinho do verso 18. Recebam a remissão de pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Queridos, em Cristo Jesus nós recebemos a herança eterna. O nosso mundo não acaba aqui. Uma vez evangelizando, eu bati na porta de uma pessoa, um senhor lá no Rio de Janeiro, fortão, uma cruz aqui na corrente. Eu perguntei, se o senhor morresse agora, o senhor sabe para onde o senhor iria? Ele falou, sei. Eu pensei, deve ser um discípulo de Jesus, deve ser um cristão verdadeiro. Eu falei, aonde? Ele falou, no cemitério. E é verdade. A vida sem Jesus chega até o cemitério. Alguns acreditam, né, naquela coisa, a Bíblia fala que só morre uma vez, mas tem gente que acredita que vai e volta. Eu estava conversando com um dessas religiões esses dias atrás,
E eu falei assim, a pessoa volta e melhora, ele, melhora sim, ela cada vez vai se aprimorando mais. Eu falei, então há algum problema aí. Ele falou, por quê? Eu falei, se vai melhorando, o mundo era para estar melhor, e cada vez o mundo está pior. Mas melhora sim, não tem, não é? Não tem. Se você quer acreditar nisso, acredite. Né? Lá na outra encarnação, você vê cachorro, gato, sei lá o que, cobra, crocodilo, jacaré. As pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar que o Deus Criador tem algo. E em Cristo Jesus nós conquistamos a herança, a vida eterna. Em Cristo Jesus nós nos tornamos co-herdeiros, co-participantes. É só uma pessoa sem juízo para não querer um Deus desse. Muitas vezes eu falo desse amor de Jesus com algumas pessoas, a pessoa fala assim, mas eu acredito de maneira diferente. Eu falo, tudo bem, você tem liberdade de acreditar no que você quiser. Mas a sua fé, se eu morrer sem acreditar naquilo que você acredita, através do purgatório e outras coisas, eu vou estar bem na cena no futuro. Agora, se aquilo que eu acredito, que a palavra de Deus diz, que Jesus diz, é a verdade, se cuida. Se cuida. Então vamos relembrar. Paulo está prisioneiro há mais de 2 anos, injustamente, segundo a justiça da nossa cabeça e humana, e ele então tem a oportunidade para se defender. O que ele fala na defesa dele, nada mais do que ele dá o testemunho do novo nascimento, do encontro dele com Jesus, do que Jesus o mandou fazer, e ele diz que ele está cumprindo. No verso 19, referindo-se ele ali à sua defesa ao rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo, aquilo que Deus me mandou fazer, que Jesus me mandou fazer, eu estou obedecendo. Enviado para abrir os olhos das pessoas, para que a pessoa pudesse mudar da autoridade, da potestade de Satanás para Deus, com a finalidade de trazer libertação. Libertação dos pecados, dos vícios, de tudo aquilo que não presta. E também dar a vida eterna. Como que a gente consegue isso? Como que a gente consegue essa mudança radical? Através de uma coisa só. Fé. Fé. O que é fé? É acreditar. É confiar. É olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e falar, eu acredito, é a tua palavra. A maior parte daqueles que negam a Bíblia nunca leram a Bíblia. São ignorantes na Bíblia. Mas se acham no direito de falar que não acreditam nela. A Bíblia, ao ler, ao conhecer Deus e a pessoa de Deus e a história escrita não pelos homens, mas pelo próprio Deus, gera no nosso coração fé. A fé é o que agrada a Deus. Deus olha para a minha vida, para a tua vida, e Ele quer encontrar fé. E quando Ele encontra a fé, Ele fica alegre, Ele fica feliz. Então nós olhamos a situação do lado, o mundo falando, o noticiário falando, isso, aquilo, aquilo outro, mas a nossa fé nos leva a acreditar que o reino de Deus tudo é inabalável. Ele reina, Ele é soberano, este é o governo daqueles que se encontram com Cristo Jesus. E a fé também, escrito na primeira carta de João, esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A fé. Então a incredulidade
nos faz derrotados, a fé nos faz vencedores. Alguém pode olhar e falar, você é crente? Sim. Mas você está vivendo isso? Estou. Mas a sua família está bom, mas a doença está ok, então você é um perdedor. Não, lá na cruz do Calvário, já foi decretado a minha vitória. Tudo aqui é passageiro. Eu estou indo para um lugar eterno, morar com um Deus Criador de todas as coisas. Não haverá mais sofrimento, dor, choro. Jesus vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. Paulo aproveitava toda a situação para pregar o Evangelho. Você está com a visão obscurecida em alguma área? Isso aqui eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Que tal você pedir para Deus abrir os teus olhos? Abrir o teu coração, abrir a tua mente, dando entendimento. Você está preso em alguma coisa? Algum vício, alguma... Tem gente que está preso na mentira, não consegue parar de mentir. É discípulo, é cristão, mas mente. É um escravo. Algum relacionamento doentio, que pode ser até entre marido e mulher, que precisa da graça de Deus, do amor de Deus. Nós celebramos 36 anos de casamento e nós, de comum acordo, escrevemos no convite: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você está precisando de descanso para a sua alma. Não tem finalidade a sua vida. Você está aí envolvendo com as coisas desse mundo, toda essa... Jesus veio para te libertar de tudo isso. Jesus veio para trazer paz, amor, alegria. Quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os teus olhos. Talvez você tenha ouvido isso e falado e pensado, tudo isso é balela, você está debaixo do senhorio do diabo, é ele que está colocando, não é a sua cabeça, são pensamentos que vêm de fora. Você está aprisionado a isso. E Paulo disse em Romanos 1,16, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, de todos. Se alguma coisa desta palavra de hoje tocou seu coração, se você está precisando em alguma área, seus olhos serem abertos, você ser livre de algum pensamento, alguma coisa que está te atormentando, você sabe. Se você chegou à conclusão de que você precisa algo sobrenatural de Deus em sua vida, eu quero convidar você a se colocar em pé. Ao colocar em pé, você estará falando para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me abra os olhos. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que a minha vida tenha um significado que esteja totalmente relacionado ao teu reino. Se você já foi chamado por Deus, enviado por Deus, e você quer dizer para Deus: Deus, eu quero ser esse ministro, esse remador de baixa categoria, eu quero oferecer a minha vida, continuar oferecendo a minha vida, mesmo que se necessário for morrer violentamente, eis-me aqui. Se você quer fazer ou reafirmar a tua aliança com Ele, fique em pé também, em nome de Jesus. Se você já é o apóstolo Léo, se você já foi enviado e você está sentindo necessidade de ter esse poder de Deus para levar essa abertura aos olhos de pessoas, para a mudança de direção, você tem falado, você tem pregado, mas você não tem visto acontecer, você precisa desse poder do Espírito Santo. Se coloque em pé também, falando: Deus, eu preciso do Senhor. A finalidade é esta:
é levar as pessoas à liberdade da escravidão, da prisão e da consciência clara de possuir a herança, a vida eterna.